tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês sabem, eu tô com o microfone, então a coisa é séria. Normalmente, quando a gente tá conversando, eu tô tomando chá, mas hoje é vinho. E caso você esteja curioso pra saber, eu peguei a garrafa literalmente só pra mostrar pra vocês. É esse aqui. Hoje estamos aqui pra falar de um assunto muito importante. Um assunto que, por algum motivo emergente, virou minha vida inteira, de ponta cabeça, há 2 anos atrás. Sim, meu livro. Bom, muitas pessoas andam curiosas sobre esse assunto, porque ultimamente eu ando falando mais sobre, mas quem já me seguia faz um tempo sabe que esse livro está sendo trabalhado há muito tempo. Exatamente 2 anos. Quase 2 anos e meio. Mas não vai chegar. Não vai chegar a 2 anos e meio, porque o meu livro, A Besta Siamesa, sai dia 20/7 em plataformas digitais. Kindle, no caso. E por que que eu decidi postar em Kindle, né? Eu acho que esse é um bom começo para esse papo. Eu decidi postar ele em Kindle primeiro porque eu teria uma liberdade maior, não só financeira, quando se trata do que eu vou fazer ou não, quanto que eu vou gastar ou não fazendo esse livro, mas também eu teria uma liberdade do que estaria ou não no livro, quais são as mudanças que seriam feitas e com quem eu faria essa edição, essa revisão. E eu sou extremamente agradecida por todo mundo que me ajudou com essa questão, desde o design, que eu tive uma ajuda muito especial da minha irmã, e principalmente da minha revisora, da minha editora, da minha grande amiga, Priscila, que eu não poderia, por exemplo, confiar que o trabalho dela não seria totalmente deixado descartado se eu tivesse aceitado algum contrato. Eu mandei meu livro para várias editoras para fazer a publicação física, a publicação tradicional, mas eu não gostei do que foi me proposto. Tanto em questão financeira quanto em questão de edição, muitos acabaram tirando grande essência do livro quando eles não realmente gostaram da história, falaram que era muito intensa ou muito grotesca ou que tinha muito que eles não trabalhavam com esse tipo de temas. A verdade é que nem todas as editoras são sensacionais, mas muitas são. E as melhores são sempre as que vão se dedicar mais tempo a realmente fazer aquele livro virar um bom livro e não apenas um produto. É claro, um livro é um produto, assim como qualquer outra coisa que a gente vende. Mas muitos nomes por aí, eles acabam tirando um pouco da essência do escritor, a essência da obra em si, e foi isso que me foi proposto quando eu tentei publicar tradicionalmente pela primeira vez. Então, eu pensei junto com essa minha amiga, principalmente, porque a gente já tinha conversado sobre esse livro antes, ela é uma das poucas pessoas que eu permiti ler o livro antes de qualquer pessoa no mundo, e ela sempre viu muito potencial nessa obra, assim como eu sempre vi muito. Ela sempre viu muito potencial nesse livro. Então, a gente conversou bastante sobre, e nesse último ano, a gente andou trabalhando muito duro pra fazer tudo ficar certinho, bonitinho. A gente fez planejamentos de marketing, a gente fez planejamentos de absolutamente tudo juntas, e foi uma experiência maravilhosa. E no final das contas, eu tô muito agradecida de poder lançar esse livro em Kindle. Tô muito agradecida de poder estar lançando esse livro, né? Porque foi um processo de descoberta. Foi um processo de crescer. Eu comecei a escrever esse livro aos 16 anos de idade. Eu vou fazer 19 agora, dia 12/7. Então, é de se espantar quando
eu finalmente vou poder ver isso saindo das minhas mãos e indo para de vocês, sabe? O processo de escrita foi algo muito emergente. Eu já escrevia antes, eu já tinha rascunhos de livros diversos e contos e sempre escrevi poemas, como algumas pessoas já me conheciam por antes, era principalmente por causa dos meus poemas. Eu já escrevia, eu já tinha essa intimidade com prosa e com a escrita artística em geral. Mas Mas eu não tinha tido uma experiência tão soul draining, tão avassaladora como essa. Porque eu comecei a escrever A Besta Siamesa por causa de um momento de emergência emocional e física da minha vida. Se eu pudesse ser um pouco sensível aqui. Eu não tem como falar desse livro sem ser sensível. Esse é um livro que trata de emoções, no final das contas. Que diachos que é A Besta Siamesa, né? Eu acho que vocês merecem ter um gostinho. A Besta Siamesa é uma história sobre nostalgia e sobre como ela nos persegue e sobre como a gente tenta sempre provar que nós não somos tudo aquilo que somos. E família. E muitas coisas intrigantes e psicóticas, não ironicamente. Porque eu não acredito que a gente possa escrever sobre aquilo que a gente não conheça. E eu vou ser bem sincera, até esse ano eu não conhecia muito coisas bonitas. E eu não vivia coisas muito felizes. Então não é um livro feliz. E eu não consegui escrever uma coisa bonita. Ele não tem um final feliz. Ele não tem um meio feliz, ele não tem um começo feliz. Mas ele tem gotas de esperanças. Que eu acho que é um grande início. Porque quando eu primeiro escrevi esse livro, ele era pra ser uma coisa meio coming of age, Lady Bird. Porque eu tinha 16 anos e eu era apaixonada na Greta Gerwig e na Aline Bay. E foram, tipo, as minhas grandes inspirações, gatilhos pra eu colocar isso no papel. Porque eu realmente precisava escrever. E eu precisava tirar um peso de mim, de tudo que estava acontecendo ao meu redor. E escrever sempre foi a minha válvula de escape e o meu grande prazer da vida. Então, eu juntei o útil ao agradável. O que eu não esperava, aos 16 anos de idade, é a quantidade de coisas que aconteceriam e que me inspirariam e que me fariam blá, 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 e que me fariam me instigar a viver mais e passar por mais e sangrar mais pra cicatrizar e cair de novo no chão e dar de cara e encarar o medo. Tudo pra que eu pudesse escrever. E eu sei o quão insano isso soa, mas eu fiz tudo, absolutamente tudo, por esse livro. E foram 2 anos muito longos de processos, porque esse livro começou com outro título, um título que ainda tá dentro do livro, então eu não vou contar pra vocês, porque ele é dividido em 3 partes. Cada parte tem seu nome, mas todos eles são um livro só. Eu escolhi fazer dessa forma porque eu sinto que cada parte conta uma história e é como se fossem mini livros individuais dentro de um grande livro. Então você pode escolher a sua história. De certa forma, você pode escolher como você digere, por mais que tenha uma ordem cronológica, sabe? Enfim, escrever foi muito complexo porque escrever merece e necessita de disciplina. E eu não tinha disciplina nenhuma, eu tinha 16 anos, pelo amor de Deus, quem em sã consciência, ou sem consciência nenhuma, né? Vamos ser bem sinceras, aos 16 anos de idade, vai ter disciplina. Aos 16, 17. Cara, foi uma coisa muito surreal, porque eu não tinha disciplina nenhuma pra absolutamente nada.
E eu tava passando por altos perrengues envolvendo minha vida acadêmica, social. E aí isso afetava a minha vida acadêmica. E tudo que eu tinha na minha vida naquele momento era esse livro. Tudo. Absolutamente tudo. Então, eu acordava mais cedo para eu poder escrever pelo menos 1000 palavras. E eu levava meu computador para a escola e eu ficava pelos cantos, porque eu não tinha realmente amigos nessa época. 16 anos. Notem, 16 anos. Eu não tinha muitos amigos nessa escola específica, eu não tinha contatos que ficavam presentes. E quando eu fiz poucos contatos nessa vida, eu também continuava escrevendo e a gente ficava papeando sobre tudo que eu tava escrevendo e virou família. Esse livro virou muito mais do que só meu. Ele virou um processo de cura e um processo de aceitação, porque ele retrata tons e momentos muito delicados de vidas, e não só da minha, são momentos muito, infelizmente, comuns de serem vividos por muitas pessoas. Então, para colocar tudo isso realmente à tona, eu tive que bater com a cara no chão. Diversas vezes. E foi assim que eu me vi no momento que eu terminei o meu primeiro rascunho. Totalmente infeliz com tudo que eu tinha escrito, porque eu tinha passado, o quê? 8 meses trabalhando muito duro, muito duro, e eu tinha detestado. Cada palavra que eu escrevi, detestei. Então, nesse mesmo momento eu tava tendo muitas mudanças de ambientes, de vida, e eu comecei a reescrever tudo. De novo. E de novo. E de novo. E eu acho que o segundo rascunho foi reescrito pelo... É porque, tipo, de files, sabe? No computador. No Word. Aqui nós amamos o Word. Esse segundo rascunho, eu acho que ele foi reescrito 7 vezes. 7 formas diferentes de contar essa história e de recontar e de apagar momentos da história e de colocar coisas. E colocar coisas que não existiam antes. On and on and on and on and on. E nisso eu fiquei muito assustada, porque o livro tava ficando muito mais pesado do que eu esperava que ele fosse ser. Ou do que eu queria, inicialmente, porque ele era minha válvula de escape. Minha vida tava literalmente desmoronando e ele era minha válvula de escape. Minha válvula de escape é exatamente igual à minha realidade? Não, não. Por quê? E aí eu comecei a me permitir. Depois de um momento muito crítico da minha vida. Logo depois de eu ter feito 17 anos, eu me permiti a sangrar nesse livro. E renomear ele. Em segredo. Porque as pessoas que já tinham lido ele como um projeto totalmente oposto. A primeira ideia desse livro era que ele fosse ser sobre a esperança do crescer e sobre como, mesmo crescendo num lugar tão sufocante, você vai voltar pra ele com um sorriso no rosto de nostalgia, mas você não vai ficar. Você vai voltar pelas memórias, pra cuidar delas. E hoje em dia esse livro não é nada assim. Não é nada, absolutamente nada assim. Porque eu precisava ser honesta. E eu precisava escrever alguma coisa que fosse me dar orgulho. E eu não posso mentir sobre as coisas que aconteceram comigo. E eu vou ser bem sincera, eu não reconheço aquelas cenas contentes e esperançosas em mesas grandes de madeira de Natal. Não é uma coisa que me traz alegria quando eu penso. Por que eu vou escrever sobre isso? Quando eu colocava ela, a personagem principal, pra interagir com possíveis romances ou possíveis amigos,
Por que que eles ficavam? Se eu não sei como é essa sensação. Eu não sabia essa sensação do ficar, das pessoas ficarem. Eu também não sabia ficar. Eu tô aprendendo agora a ficar. É torturante. Vamos ser bem sinceros. Ficar é torturante. Mas enfim, não é sobre isso que estamos falando agora. Mas a gente pode falar sobre isso a qualquer momento. Enfim. No terceiro rascunho, eu decidi mudar o título. E no meu computador antigo, eu ainda tava com outro computador muito velho, muito velho, que eu comprei na pandemia. Muito velho, que eu usava pra fazer aulas. Eu gosto de fazer, tipo, video journals. E nesses video journals, normalmente tô falando do livro. E foi quando eu me encontrei o título, A Besta Siamesa. Porque ele é uma história de duas almas que se encontram no mesmo corpo, de uma forma ou de outra. E fez tanto sentido pra mim renomear esse livro e vasculhar todas as minhas inspirações estéticas, todas as minhas inspirações sonoras, todas as minhas inspirações de livros. Inclusive, eu posso falar pra vocês os livros que me inspiraram mais a escrever. Eu tava lendo muito Baudelaire quando eu tava terminando de escrever. Todas as versões, na verdade, eu sempre voltava muito para As Flores do Mal. Eu acho que esse é um dos livros de poesia mais sensacionais que existem. E ele com certeza me ajudou. Mas o que realmente fincou assim no meu corpo é nada mais, nada menos do que uma das minhas escritoras favoritas, com a sua saga mais popular, que é a V.C. Andrews, com a série da Langanger. Flowers in the Attic, Petals on the Wind foram as maiores inspirações para esse livro. Eu falo isso bem sinceramente. Ambos foram livros que eu relia a noite inteira. Eu passava a noite reanotando e colando coisas na minha parede sobre isso. Então, quando eu olhei tudo ao meu redor e vi o quão intenso, o quão carnívoro tudo era, fazia sentido pra mim chamar o livro de A Besta Siamesa. E isso é uma coisa que não te contam sobre escrever livro. Escrever um livro não é fácil. Muita gente fala, nossa, isso me enche o saco, isso me irrita tanto. Provavelmente porque é meu trabalho. Mas isso me enche o saco. As pessoas falando, eu poderia facilmente escrever um livro em 2 meses. Não. Eu adoraria ver essas pessoas realmente tentando. Você tá falando, tipo, 2 meses. Você vai ter uma história, um plot completo, você vai ter uma linha de pensamento completo, você vai saber esteticamente o que você quer com o seu livro, quando a gente tá falando da literatura. Você vai ter tudo isso completo e você vai conseguir escrever pelo menos 40 mil palavras ou mais em 2 meses, com perfeição. Bitch, get out of here. Você pode começar? Enfim. Quando eu decidi que seria A Besta Siamesa, eu chorei. Eu fiquei assim, eu não acredito que eu tô fazendo mais um file no Word, eu não acredito que eu tô recomeçando tudo de novo, porque foram exatos 2 meses antes do meu aniversário de 18 anos. E eu tinha me prometido que esse livro ia terminar antes dos meus 18 anos. De escrever ele estaria pronto até os meus 18 anos. E aos meus 19 eu estaria publicando ele. O que é verdade! Ele vai ser publicado poucos dias depois do meu aniversário, que é muito especial, pra mim é muito especial. Eu vou passar meu aniversário pensando nele, vou ficar tipo, ai meu Deus do céu, daqui a pouco, sabe? Em menos de 10 dias. A BCC Mesa, 20/7, galera. E quando eu reparei isso, foi surreal, porque como assim eu tava começando de novo? Eu não queria ter que reviver aquilo de novo. E eu não revivi.
porque a besta siamesa não tem nada a ver com todos os seus rascunhos anteriores. Todas as carcaças que a alma dessa história passou por são ocas, mas essa tem sangue e veias que acolhem o sangue e ossos e músculos e pele, gordura e pulso. A besta siamesa é o meu maior orgulho de todos, porque eu passei 2 anos da minha vida dedicada a escrever e reescrever isso e pesquisar muito, o tempo todo pesquisando métodos de escrita ou como me manter focada para escrever. E a realidade é que você é a única pessoa que vai entender como se disciplinar para escrever, porque eu aprendi os meus métodos, as minhas coisas que me deixam contente com a escrita ou com o dia a dia da escrita. E eu tô revendo isso agora no novo conto, novo algo que eu tô fazendo. Mas tá assim difícil porque não é a besta siamesa. Eu passei 2 anos fazendo isso. E um dia eu escutei de uma das minhas escritoras favoritas, Dakota Warren, ela falando como ela se admira pelas as pessoas que escrevem livros em 6 meses. Eu também. Como que você vai construir e destruir um universo inteiro em 6 meses e chamar aquilo de perfeito? É claro que não vai ser perfeito, mas precisamos tentar ser perfeitos com obras literárias, porque é o romântico, é a ode, é tudo aquilo que nós não somos tanto assim, de carne e osso. É a dramatização daquilo, é o exagero, é o poético, é o grotesco, é o visceral, sabe? Então, escrevendo esse livro, eu descobri muito sobre isso. E eu também descobri o quão solitário foi. Mas eu também descobri muitas coisas boas. Eu descobri que eu amo escrever prosa. Prosa requer muito tempo. Requer detalhe, requer paciência e requer você achar o seu estilo de escrita. E achar o estilo que seria o ideal pra mim, o estilo que seria ideal pra besta siamesa, pra minha personagem principal, pra sua mãe, que é tão importante quanto a própria personagem, foi muito complexo porque eu precisava encenar e reencenar, e encenar e reencenar e reescrever e remontar ordens cronológicas e linhas de family trees. Linhas de famílias. Family trees. Tipo a música da Ethel Cain. Literalmente. Nossa, que processo demorado que foi isso. Porque eu precisei entender cada personagem que eu inventava e cada personagem, por mais temporário ou eterno que ele fosse no livro, eu precisava entender ele de cabo a rabo, de dentro pra fora e fazer histórias dentro da minha cabeça da onde que vinha essa pessoa, por mais que essas histórias não fossem contadas no livro. E que complexo que não é ter que encontrar e reencontrar essas pessoas sozinha, no seu canto, na sua mesa, no seu escuro. É assustador. E eu agradeço muito que esse livro tenha levado tanto tempo assim, porque ele tá perfeito. Pra mim, eu acho que é o tipo de livro que eu gostaria de encontrar pra ler. Essa foi uma coisa sempre muito importante pra mim. Eu não queria só escrever uma coisa que a massa gostaria. Isso é muito fácil de fazer. Eu vou ser bem sincera e vou ser bem chata falando disso. É muito fácil você escrever alguma coisa pra massa. É ser uma pessoa que escreve para o capital, para o ganho do capital. É muito fácil e dá muito certo, dá muito certo. Muitas pessoas fazem por causa disso, dá muito certo mesmo. Gente, é só... eu não vou dar nomes, mas existem escritores muito populares entre os jovens que são exatamente assim. Então, foi muito importante pra mim poder
pensar num livro que eu sei que eu gostaria de ler. E eu gostaria de ter lido aos 13, 14, 15, 16, 17 anos. E que eu ainda vou gostar de ler daqui a 23 anos, 20, 80, sei lá quantos anos eu tenho pela frente. Então, foi essencial pra mim focar tanto esteticamente falando, quanto as palavras e os rumos que a história ia tomando. Foi muito importante que ela fosse algo agradável pro meu público. O meu público, pessoas que gostam das coisas que eu gosto também, e que vão atrás de antiquários e de histórias macabras e de espíritos, e que gostam de finais não tão felizes assim, e que leem clássicos, e que admiram a Sylvia Plath, Virginia Woolf, Dakota Warren, Ethel Cain, como eu. Então, isso foram coisas muito, muito importantes pra mim. Porque eu também usei muitas referências sonoras e poéticas que eu fui fraseando, parafraseando. É isso, não é? Parafrasear, isso. Eu fui parafraseando entre os capítulos, porque eles também contam uma história. Os momentos que eu fui abrindo aspas de coisas que eu gosto muito, tanto psicanálise, blá, 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 tanto de psicanálise, que eu coloquei algumas frases da Melanie Klein, eu coloquei coisas da Ethel Cain, eu coloquei coisas da Sylvia Plath. Eles te contam a ordem cronológica da história. E isso pra mim foi muito importante, porque esse foi meu maior perrengue com o livro. O livro, ele passa do começo ao fim por uma constante agonia, pela falta de noção de tempo e a falta de noção de espaço. Eu vou ser bem sincera, na minha cabeça, na minha perspectiva, como escritora e leitora, essa é a maior personagem da história. A agonia da falta do tempo dentro da besta siamesa. Então, eu acho que foi muito importante colocar esses momentos, porque eles têm números e não é por acaso. Eles têm retratos e picotes específicos de obras específicas, de músicas específicas, e não é por um acaso. Foi tudo muito bem calculado. Muito, muito, muito bem calculado. E não seria igual 1 ano atrás. 2 anos atrás, pelo amor de Deus, não. Não seria. E seria muito vergonhoso, tá? Seria muito vergonhoso. Porque eu tinha 16 anos e eu amava a Hope Kaur e eu adorava ler Paulo Coelho e eu gostava muito da Greta Gerwig. E todos esses são maravilhosos da sua própria forma, mas você coloca os três na mão de uma garota insuportável de 16 anos e você vê o que acontece. Enfim, esse também é um ponto muito importante em como foi escrito esse livro. O meu amadurecimento literário. Eu sempre gostei muito, 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 muito de clássicos. É sempre o que eu gostei mais de ler. A maior parte dos meus livros são clássicos. E se não são clássicos, neoclássicos. Que mulher chata, né? Nossa senhora. Amo uma mulher chata. Enfim. Eu fui me permitindo a gostar de clássicos, porque eu tinha muita vergonha disso. Porque não é o que as pessoas da minha idade estavam lendo. E eu sempre tive esse problema de onde eu pertencia. Dentro dos lugares. Eu nunca me sentia parte de nada. Então era mais uma coisa que me expulsava do meio. E isso pra mim era muito chato. E eu tentei ler muitas e muitas e muitas coisas só pra pertencer. E até achei elas meio interessantes, achei elas bacanas. Mas não era a mesma coisa. Não era. Por que que eu fugiria do inevitável? A gente não pode fugir. Não deveremos fugir de nós mesmos. Nunca. Jamais. E quando eu descobri isso,
isso também afetou a minha escrita. Porque eu parei de consumir tudo aquilo que eu achava chulo e que eu tava enfiando na minha goela só pra ter alguma coisa pra conversar com as minhas colegas ou com os meus amigos da época. E eu comecei a focar no que eu quero ser, no que eu amo, no que eu quero escrever. Será que eu tô fazendo isso pra eles ou pra mim? Eu lembro de conversas muito específicas que eu tive sobre como as pessoas não viam um visual pro meu livro, porque ele é muito abstrato, ele é muito oblíquo, blá blá blá, pipipi, papapó. Mas pra tal coisa eu vejo totalmente ali, sabe? E falavam de uma forma que tirava a essência do que eu queria ser. E eu lembro, eu juntei os pés, eu finquei na grama e fiquei assim, eu não vou fazer alguma coisa só pra que seja digestível. Eu não vou, eu não me importo se só 15 pessoas lerem esse livro na minha vida. Já é mais que o suficiente. Eu não me importo se eu tiver que passar por perrengues financeiros pelo resto da minha vida. Eu prefiro ser feliz do que fazer alguma coisa que vai me deixar me sentindo miserável. E eu prefiro um diploma que vai me deixar feliz do que alguma coisa que vai deixar eles felizes e vai me deixar miserável. E isso foi um turning point muito importante nessa história, no meu livro. Porque foi nesse momento que eu perdi o medo de falar. E eu falei. E eu falei, eu falei. E uma parte que... Uma conversa que me inspirou muito nisso foi uma conversa que eu tive com a minha irmã. E talvez seja birra, uma grande birra minha, mas tudo bem. Porque ela também estuda sobre roteiros e atuação e mídia, ela sabe sobre essas coisas. Ela fez faculdades sobre isso, no plural. Noted? Yep. E a gente um dia, há muito tempo atrás, a gente tava conversando sobre como a jornada do herói, ela sempre tem que se mover e seguir em frente. Você não pode manter ele parado no mesmo lugar. Não é interessante. E foi aí que eu pensei assim, bitch, I'm gonna keep her in the very same place at the very same time the whole fucking book. Mas, quando eu pensei que ela ia ficar no mesmo lugar o livro inteiro, eu tinha a plena consciência de que ela não poderia. Eu tinha a plena consciência de que ela não poderia viver as mesmas coisas todos os dias. Eu sabia que ela precisava se mover. Mas eu pensei, e se eu fizesse isso de uma forma que ela continuasse tecnicamente no mesmo lugar? I don't know about you, but that sounds like pretty badass to me, to think. At 17? That's wild. No, that's crazy. Go, girl. Enfim. Enfim. Escrever esse livro foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Eu já sabia que eu queria trabalhar de certa forma com escrita. Eu só não tinha entendido ao certo o que era. Até eu escrever até eu escrever a última palavra desse livro. E ficar 5, 10 minutos chorando incontrolavelmente, olhando pro meu computador, feito uma esquisita, doida, louca, maluca. Porque eu não acreditava que isso tinha terminado. E no momento que eu terminei pela última vez, eu mandei para várias editoras e vários contatos que eu já tinha feito em feiras diversas literárias que eu participo. E muitas pessoas gostaram do que eu escrevi, poucas falaram que ele era um pouco demais,
Mas as pessoas que gostaram me deram propostas que eu não achei das mais interessantes. Então, eu trouxe isso pra minha amiga. Ela leu o livro. A gente conversou muito sobre. Então a gente fez o que a gente fez. Ela fez o trabalho impecável que ela fez. E eu acho que esse livro não teria sido o mesmo se ele estivesse numa mão de uma empresa. Por mais que eu queira muito ainda publicar físico, eu ainda quero publicar de forma tradicional na minha vida. Não teria sido a mesma oportunidade, porque eu ainda não tenho uma voz no meio literário e é muito fácil alguém que não tem voz cair em um contrato maldito. Então, agora eu vou ter muito cuidado e muita cautela e eu vou saber exatamente as pessoas que vão chegar no meu caminho quando a gente fala de questões de contratos. E eu posso ser bem sincera, eu tô muito agradecida de não ser alguém ainda e poder estar me inventando sozinha com a ajuda de pessoas queridas ao meu redor, no plural. Noted? Porque assim a gente cria uma história juntos. E isso é priceless, timeless. É impecável, é lindo. É lindo. O que a gente fez com esse livro foi com muito amor. Eu escrevi esse livro com todo o meu âmago, com todo o meu sangue, suor e muito choro. Porque eu vou ser bem sincera, muitos lugares que passam nesse livro foram lugares que passaram por mim também. Foram casas que eu memorizei de cabo a rabo, foram apartamentos que eu memorizei de cabo a rabo, hospitais que eu memorizei de cabo a rabo, parques, estações. Foram histórias reais que inspiraram esse livro. Momentos reais que eu assisti de perto ou que eu experienciei na pele. Ele é um livro real. Ele não é uma biografia, ele não é um conto de narrações 100% accurate de algo, não é uma semi-biografia, não é autoficção. Ele continua sendo ficção. Eu vou ser bem sincera, eu colocaria ele até pra uma questão mais tipo um suspense. Em alguns pontos. Eu sei que ele não é suspense, mas ele entra. Ele é um romance. Anyways. Meu belo romance. Que não é romântico. Nem um pouco romântico, na verdade. Sim. São coisas que aconteceram. E são coisas bem tenebrosas de admitir que são reais. Mas pessoas reais existem. E a gente anda passando por uma falta de realidade e humanidade nas coisas que a gente encosta e lê e cheira e sente e degusta. Então, eu senti muita falta desse tipo de coisas por aí. Porque é muito difícil. Hoje em dia, eu gosto muito da literatura nacional, mas é muito difícil encontrar alguma coisa recente que esteja acessível, que não seja uma história totalmente americanizada no sentido estadunidense. E isso me irrita tanto! Isso me irrita tanto! Isso me irrita tanto! As plotlines, todos um atrás do outro, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E isso é triste, porque a gente tem história própria e cultural do país. A gente tem raízes para se orgulhar e plotlines que a gente pode usar que são mais vistas ou que são sentidas.
E isso é impagável. Impagável. Isso foi uma coisa muito importante pra mim no meu livro também. E foi uma coisa que me assustou muito, porque eu ficava pensando, será que esse livro parece se passar em São Paulo? Ele se passa em São Paulo. É claro que se passa em São Paulo. Ele se passa em São Paulo. Ele se passa no Brasil. São pessoas brasileiras. Porque a gente insiste, 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 insiste em ficar fazendo livros, em ficar fazendo séries, em ficar fazendo dramas, em ficar fazendo conteúdo em cima do que não é nosso. A gente não honra nada, nem na nossa desgraça. A gente não expõe com garra, sabe? A gente não faz isso. E isso me irrita tanto. Isso foi uma coisa extremamente essencial pra mim. Por mais que as minhas referências, por grande parte, estéticas e literárias, não sejam nacionais, eu também tenho muito culhão pra falar de questões de referências nacionais. Inclusive, as três escreveram contos e poemas que me ajudaram muito a descobrir a voz que eu queria passar. A questão existencialista que as três trazem de uma forma tão peculiar, uma de cada forma, uma com o seu charme diferente da outra, me ajudaram muito a escrever o livro. E nossa, Luísa, isso é um bababá, 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 bababá. Por quê? Porque esse foi o processo de como eu escrevi o meu livro, A Besta Siamesa. Cheers. E eu acho que talvez o mais complexo pra fazer esse livro dar certo foi realmente me adaptar com o Kindle, porque eu gostei muito da ideia quando me foi oferecido de postar em Kindle. Eu comprei um Kindle, eu comecei a ler em Kindle, eu gostei bastante. É muito confortável e eu entendo, eu realmente entendo, ele é muito mais acessível. Isso me agrada muito. Literatura boa, acessível e fácil de se carregar e fácil de se adaptar para o seu interesse. Isso pra mim foi muito incrível. Eu sei que muitas pessoas que gostam de clássicos e de vintage e dessa cultura antiquária, como eu, reclama muito sobre o Kindle e que é o fim é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. Enfim. Ai, ai, piadocas. Piadocas, piadocas à parte. Eu não entendo o porquê que as pessoas têm um desgosto pelos livros digitais, porque eles são acessíveis. Internacionalmente falando, acessíveis para todo mundo. É um investimento de primeira, mas é um investimento único que vai te durar 10 anos, pelo menos, sabe? E você vai tendo livros ali dentro constantemente que são sensacionais ou impossíveis de achar físico. Então, quando eu realmente tive a oportunidade de experimentar a leitura digital, eu achei muito bacana. Eu ainda gosto muito, muito, e eu sempre vou navigate. I always like crawl towards o físico. Mas me dá muito conforto também ler no digital. E foi assim que eu acabei decidindo realmente publicar em digital também, porque toda essa história com tanto peso assim, não vou deixar cair na mão de qualquer um. E é muito fácil a gente deixar cair o nosso trabalho, o nosso sangue, a nossa alma de artista na mão de qualquer contrato que te prometa um pagamento minimamente decente. É muito melhor começar do zero sozinha, com pessoas que você confia ao seu redor pra te ajudar com isso, porque é muito difícil fazer arte sozinha. Arte é uma coisa muito em conjunto.
É muito melhor você fazer isso com as pessoas que você ama e confia. E publicar digital, por exemplo, só de primeira, pelo menos, do que se doar para uma empresa que vai tirar tudo que existe de você daquela obra só para poder vender. Então, foi assim. Foi assim que eu escrevi meu livro e foi assim que eu decidi que ele seria publicado dessa forma e meios de produção e tudo mais. E aí, eu tô muito orgulhosa, eu tô muito animada. Eu acho que a gente caminhou muito firme juntos. Eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui há muito tempo. E isso é muito legal. E agora tem um monte de gente nova chegando também. E isso é incrível! Isso é super, super chocante pra mim, de uma forma muito boa. E eu agradeço muito pelo amor de cada um de vocês. Mas eu queria muito agradecer as pessoas que estão aqui desde o começo. Eu sei de cada um de vocês. Eu vejo o nomezinho de vocês por aí e eu sei que são vocês. Porque vocês estão em todas as redes sociais. Alguns até têm meu número, sabe? Tipo, a gente, a gente é família. E quem tá chegando agora também é família. Tá virando família. E vocês são muito bem-vindos. E esse livro não é só meu. Ele é de vocês também. Esse é o nosso projeto. Esse é o nosso livro. E eu espero que vocês tratem ele com carinho. Da mesma forma que ele foi escrito com muito carinho, com muito sangue, com muito suor, com muitas noites em claro e muita bateção de tecla. Eu espero que vocês gostem desse livro tanto quanto eu amo ele. Porque a besta siamesa é genuinamente impactante e genuinamente feita com coração. 2 corações dentro de um corpo só. Oh my god, is that a spoiler? Who knows? Vocês irão saber. No dia 20/7. Desculpa, eu tô lascando isso pra todos os cantos, mas é verdade. No dia 20/7, a Besta Siamesa vai estar disponível como Kindle. E eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês leiam e aproveitem e comentem comigo sobre, por favor, vem atrás. Eu amo falar com vocês. Eu tô vendo de abrir uma P.O. Box, porque primeiro que eu amo escrever cartas pra amigos e família, mas porque eu também gostaria que, sei lá, vocês me mandassem coisinhas e a gente fosse conversando por aí, sabe? Eu acho que o contato físico com uma carta é muito importante. Enfim. Venham falar comigo sobre. Eu quero saber a opinião sincera de vocês. Sobre tudo. Sempre. Sempre. Eu amo falar com vocês. Eu falo com cada um de vocês. Eu tento achar um tempinho pra falar com todo mundo. E é sempre muito. É uma surpresa muito boa. É isso. Eu tô muito orgulhosa de onde. Eu tô muito orgulhosa de onde está chegando. E eu mal posso ver a hora de realmente compartilhar a besta siamesa com vocês. Então, yay! Eu espero que vocês gostaram do vídeo. E eu espero que vocês gostem da história. E eu sinto muito caso vocês chorem. Porque eu chorei escrevendo, muitos colegas meus choraram lendo. E I'm so sorry, girl. But I love you. Je t'aime, te jure. Et te jure, et te jure, et te jure. And that's the show, bitch. That's the show. That's the end of it. E o que tem depois disso? Muitos projetos estão sendo feitos ainda. E eu espero que nos próximos lançamentos a gente possa se ver cara a cara com
papel e caneta na mão. E livros físicos. Porque vocês vão saber, se eles foram lançados físicos, é porque são com pessoas de muita confiança e muito legais. E é isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que vocês leiam bons livros e vejam bons filmes e tomem bons vinhos. Eu amo vocês. Até a próxima, que é muito em breve. Tchau.